Olá, meu nome é Nelson, da Pecuária Brasil. Eu estou preparando esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre prolificidade, um aspecto de bastante importância na ovinocultura. Esse vídeo ele serve para complementar alguns artigos que nós colocamos no nosso site, pecuariabrasilassessoria.com.br, que fala exatamente sobre esse assunto. E ele vai um pouco além do que a gente já falou lá no artigo, nós vamos mostrar aqui como utilizar o software Pecuária Brasil Ovinos para identificar, para poder trabalhar com essa informação na propriedade, identificar quem são os melhores animais, quem carrega essa característica da prolificidade, para poder trabalhar a questão do melhoramento genético dentro do rebanho. Em primeiro lugar, eu vou falar um pouquinho o que é a prolificidade. A taxa de prolificidade ela representa a incidência de partos gemelares no rebanho. Dentro da ovinocultura, a gente sabe que algumas ovelhas elas apresentam partos duplos ou triplos ou quádruplos, e esse é um aspecto importante. Então, a taxa de prolificidade ela representa a quantidade de cordeiros nascidos pelo número de partos. Ou seja, se em 100 partos que ocorreram no seu rebanho, nasceram 130 cordeiros, você tem uma taxa de prolificidade de 130%. Para cada parto, nasceram em média 1,3 cordeiros. Esse é um aspecto muito importante dentro do rebanho, porque quanto maior a sua taxa de prolificidade, maior o seu número de cordeiros nascidos e, consequentemente, você vai ter mais cordeiros para venda no final do ciclo. Então é um aspecto que tem que ser trabalhado dentro da propriedade, a gente tem que buscar o máximo de cordeiros, então logicamente um dos pontos que tem que ser trabalhado é a prolificidade, além de outros pontos, de outros aspectos do desempenho reprodutivo, mas esse em específico tem um grande impacto na sua produção de cordeiros e em consequência na sua lucratividade. Não tem como, dentro da ovinocultura ou em qualquer atividade agropecuária você tem que ter o máximo de eficiência produtiva. Se não pensar dessa forma, você não consegue alcançar a lucratividade, não consegue viabilizar seu negócio. Então a gente vai falar um pouquinho disso e mostrar como alcançar, quais os passos que você tem que fazer, quais ações você tem que tomar dentro da sua propriedade, da sua administração, para poder conseguir o máximo de prolificidade, de taxa de prolificidade possível dentro do seu rebanho. Esse vídeo ele é de interesse tanto de produtores quanto de técnicos que assistem às propriedades, que assistem rebanhos de ovinos, para poder levar essa informação para o criador, e fazer uma diferença dentro da propriedade e levar a propriedade ao lucro, a lucratividade, que é o que interessa realmente. Vamos imaginar o impacto que isso traz dentro da propriedade. Considerando o mesmo número de matrizes, a mesma infraestrutura, o mesmo número de funcionários, o mesmo custo fixo por ovelha, você consegue incrementar aí 20, 30, até 50% no número de cordeiros nascidos. Olha o impacto, Vamos imaginar o impacto que isso traz na rentabilidade da atividade. Então, realmente é um aspecto que deve ser levado em conta, ele não deve ser deixado de lado no planejamento do rebanho. Você tem que colocar como uma das metas o aumento da prolificidade, ele não pode ser deixado de lado, não pode ser esquecido, porque realmente o impacto que traz na produtividade e, por conseguinte, na lucratividade da fazenda é muito grande. Considerando, então, que a gente vai utilizar essa ferramenta como um mecanismo para se chegar à lucratividade da propriedade, resta a gente saber como fazer isso. O que interfere, quais são os fatores que mais interferem na prolificidade, na incidência, na ocorrência de partos gemelares dentro do rebanho e como a gente faz para melhorar isso. Os fatores que influenciam a taxa de partos gemelares dentro da propriedade são relativos a fatores ambientais e a genética. Nos fatores ambientais, principalmente a alimentação. Uma ovelha bem nutrida, ela tem a capacidade de expressar o seu potencial genético, de aumentar a taxa de ovulação nos seus ciclos estrais e conseguir produzir mais cordeiros por gestação. Mas isso está relacionado à genética, como eu falei. Ela consegue expressar o seu potencial genético. Então, o principal fator é genética. Sem a gente trabalhar o melhoramento genético, selecionar as melhores ovelhas, os melhores reprodutores, que trazem, que portam essa característica, e que transmitem essas características para os seus descendentes, a gente não consegue formar um rebanho, formar um time de ovelhas ali que tenham uma alta taxa de partos gemelares, uma alta taxa de prolificidade. A gente pode melhorar a questão alimentar, existem bastante técnicas como flushing, a gente tendo ovelhas bem alimentadas, você consegue melhorar realmente a taxa de prolificidade,
mas é um aumento pequeno que é dentro daquele potencial que ela pode expressar. Né? Dentro daquele rebanho seu, você tem ovelhas que têm essa capacidade, então você melhorando a nutrição do rebanho, você consegue fazer que aqueles animais que têm esse potencial expressem essa questão. Mas você só consegue aumentar o número de animais com esse potencial trabalhando com a genética. É aí que traz um ganho expressivo, um ganho duradouro, que você incorpora essa característica no seu plantel e aí você tem isso, né, para o resto da vida. Você consegue trabalhar com um rebanho produtivo, né, um rebanho que realmente tem essa característica incorporada. E aí você precisa, logicamente, dar condições para essas ovelhas expressarem o potencial. Com relação à genética, o que se sabe até o momento é que essa característica está associada a alguns genes mutantes presentes nesses animais. Linhagens prolíficas, onde é identificada essa característica de alta incidência de partos gemelares, nesses animais foram identificados alguns genes que são portadores de mutação e que estão relacionados à produção de algumas substâncias que influenciam ali na dinâmica folicular. Aí vem a questão, como a gente vai identificar, como é que a gente vai trabalhar isso? Uma das formas de identificar, que é a mais básica e que na verdade não serve só para isso, mas que é imprescindível dentro do plantel, é o controle zootécnico. A gente vai fazer outros vídeos falando de controle zootécnico, mostrando a importância dessa ação dentro da propriedade, mas é uma das formas, falando em prolificidade, é uma das formas de você identificar quem são as ovelhas que apresentam partos gemelares, principalmente em rebanhos maiores, que você não consegue ter isso tudo na cabeça. Né? Rebanhos pequenos, às vezes o funcionário ele consegue lembrar dessas ovelhas, né? O proprietário está ali também no dia a dia, consegue lembrar quem são essas ovelhas. Mas rebanhos maiores, a gente tem que ter essa informação. Essa informação é importante, porque é com ela que a gente vai conseguir traçar um plano, saber quem são os animais que a gente precisa descartar, quem são os animais que a gente tem que manter no plantel, os acasalamentos que a gente tem que fazer, colocar um reprodutor que transmite uma característica desejável, né, como a prolificidade que a gente está trabalhando, para as ovelhas que não possuem essa característica, né, para a descendência, acasalar esses animais para ter uma descendência que possuam essa característica. Além disso, acompanhar ao longo do tempo a evolução desse índice, se a gente está conseguindo com esse trabalho aumentar a incidência de partos gemelares ou se não está resolvendo, o impacto de um manejo que a gente adotou, né, um flushing que foi adotado em cima de um grupo de animais ou durante um ano de trabalho, ou seja, não tem como a gente gerenciar todas essas informações, administrar isso e traçar nosso caminho se a gente não tem um controle zootécnico, uma escrituração zootécnica adequada. Isso é imprescindível para poder administrar o rebanho, em todos os aspectos, né? Não só com essa questão. Se não for assim, você não consegue, você fica vendado, você não sabe para onde está indo, não sabe onde você está, o que você tem que fazer para conseguir isso, fica só naquele achismo, naquela vontade de querer melhorar, mas melhorar o que se você não sabe nem onde você está, né? Então, o controle zootécnico ele é importante para a gente saber exatamente onde a gente está, aonde a gente quer chegar e como fazer, qual o caminho que a gente vai tomar, que ações que a gente tem que fazer para poder alcançar o nosso objetivo. No artigo publicado no site, eu falei um pouco mais sobre outras formas de identificar os animais que possuem essas características, que é a identificação através dos marcadores moleculares ou a participação do rebanho em um programa de avaliação genética, como o PROAG Brasil que a gente está desenvolvendo agora. Dá uma olhada no artigo, eu não vou falar aqui no vídeo sobre esses pontos, para não deixar o vídeo muito grande. E a gente vai focar um pouco mais agora sobre o controle zootécnico. Vamos falar um pouco mais do controle zootécnico e mostrar para vocês como utilizar a ferramenta que nós temos, que é o Pecuária Brasil Ovinos, para poder identificar essas características.